Olá, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, intitulado Ao Vivo é Muito Pior, e a perspectiva dessa série é desmistificar determinadas soluções simples, soluções fáceis para problemas extremamente complicados. Soluções essas que são pregadas tanto pela esquerda, tanto pela direita, a esquerda mais extremista, né, e a direita mais extremista normalmente. E no vídeo de hoje, o primeiro vídeo da série, eu vou falar sobre a auditoria da dívida pública. Roda a vinheta. Primeiramente, eu quero esclarecer aqui que eu vou falar sobre macroeconomia, cenário macroeconômico, possíveis efeitos macroeconômicos de uma possível auditoria da dívida pública, né? Eu não sou especialista em auditoria, eu acho que para falar da parte de auditoria em si, precisa de um aprofundamento muito grande, precisa ser especialista mesmo. Então, eu quero deixar isso bem claro para depois não ficarem falando, você está falando sobre uma coisa que você não conhece. Não, vou falar sobre macroeconomia. Enfim, você deve ter visto em algum momento, talvez não esse ano, mas em algum momento você deve ter visto esse gráfico aqui rodando na internet. Esse gráfico gera muitas polêmicas até hoje, foi divulgado pelo site da Auditoria Cidadã e, na verdade, ele confunde mais do que explica. Porque ele leva a pessoa a entender que cerca de 45% da arrecadação do governo federal, né, da arrecadação com os impostos, né, do dinheiro que sai do nosso bolso, está sendo destinado para pagamento de juros e amortização da dívida. E não é isso que acontece. Olha, hoje, nenhum centavo está saindo do seu bolso para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Sim, vou repetir. Hoje, no Brasil, nem um centavo está saindo do seu bolso ou do nosso bolso para pagamento de juros e amortização da dívida. Por que isso acontece? O governo federal, com essa crise, está trabalhando com déficit primário. O que quer dizer isso? As despesas primárias do governo são todas aquelas despesas que excluem o pagamento com juros da dívida, certo? Então, pagamento com saúde, com educação, com infraestrutura e tal, as despesas de modo geral do governo, excluindo as despesas com juros da dívida, é enquadrada pela norma da contabilidade como despesa primária. Então, se a arrecadação não consegue pagar sequer a despesa primária, significa dizer que, além de não estarmos pagando os juros da dívida, significa dizer que essa dívida está aumentando. Estamos nos endividando ainda mais. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é isso. Se nós suspendermos o pagamento dos encargos da dívida, amortização e juros da dívida amanhã, não vai sobrar dinheiro, como as pessoas estão pregando por aí. Vai sobrar um caminhão de dinheiro para educação, para a saúde. Não, isso não é verdade, gente. Mas isso não quer dizer, obviamente, que a dívida pública não é um problema, que a despesa com juros e com amortização da dívida não é um problema. Claro que é um problema. Olha, se nós aumentarmos demais o nosso endividamento, que hoje está mais de 70% do PIB, esqueci exatamente qual é a porcentagem em relação ao PIB, se elevarmos demais essa proporção da nossa dívida em relação ao PIB do país, significa dizer que você está sinalizando para o mercado, para os credores, um risco maior de calote. E se o risco de calote da dívida aumenta, o governo vai precisar aumentar os juros da sua própria dívida para conseguir captar recursos dos credores, ou seja, para conseguir pedir dinheiro emprestado no mercado. E isso aí vai ter desdobramentos de uma série de efeitos negativos para a economia. Então, sim, é importante nós contermos o endividamento. Então, no raciocínio mais direto, né, parece uma ideia muito boa fazer auditoria da dívida pública, auditoria com viés de suspensão de pagamento, né, que é o viés da esquerda, que é defendido pelo PSOL, pela Auditoria Cidadã. A priori parece uma ideia muito boa, mas independente de achar que é uma ideia boa ou uma ideia ruim, eu não vou entrar nessa questão, eu só quero dizer que não é simples como estão pregando por aí. Esse debate está sendo encabeçado por uma auditora chamada Maria Lúcia Fatorelli. A grande questão em torno desse processo, dessa discussão de auditar ou não auditar a dívida, é quais são os critérios que serão utilizados para fazer essa auditoria. Esse é o ponto-chave. A auditoria lida diretamente com o mercado. Você não pode sinalizar ao mercado critérios subjetivos, critérios ideológicos para definir o que é legítimo e o que é ilegítimo. Você precisa usar critérios jurídicos e técnicos apenas, para você ter credibilidade perante esse mercado, que você vai cumprir os demais contratos.
é você simplesmente informar ao mercado o seguinte: olha, tá vendo essa dívida aqui? Eu lhe provo por A mais B que essa dívida ela é ilegal, ela é ilegítima. Por conta das normas tal, existe uma fraude nesse contrato aqui, então eu vou suspender o pagamento dessa dívida. Mas todas as outras dívidas que não se encaixam nesse exemplo aqui, eu honro com o compromisso de pagar, porque não tem nenhum motivo técnico que me possa questionar esse contrato. Agora, se você olha para um título e diz, olha, esse juros aqui é abusivo, né? Aí já entra na subjetividade. O que é juros abusivo? Vamos suspender o pagamento dos juros dessa dívida aqui. Se você faz isso, você está sinalizando ao mercado uma subjetividade. Então o mercado vai reagir da seguinte forma: olha, o pessoal lá, né, tá querendo dar calote da dívida, porque está adotando critérios extremamente subjetivos para poder suspender o pagamento da dívida. Então, vamos sair desse país. Isso pode provocar, isso na verdade provavelmente vai provocar uma fuga de capitais. Cerca de 12% da dívida interna brasileira está nas mãos de estrangeiros. Então, precisamos nos preocupar, sim, com a fuga de capitais. O que é a fuga de capitais? O cara tem um título da dívida brasileira, o cara simplesmente vai se desfazer desse título para poder colocar o seu dinheiro, os seus dólares em outro país. Essa fuga de dólares vai provocar uma apreciação do dólar frente ao real, né, um encarecimento, o dólar vai ficar mais caro frente ao real. Podemos ter aí uma crise cambial. Essa crise cambial vai gerar inflação e pode desencadear uma série de problemas no país. Inclusive, a desconfiança dos investidores em relação ao Brasil vai aumentar, pode aumentar o risco do país, enfim. O mercado ele é movido por expectativas, gente. E se a expectativa for ruim, pode ter certeza que isso vai gerar efeitos colaterais negativos. Inclusive, com essa fuga de capitais, nessa fuga de dólares, o governo, no segundo momento, vai ter que aumentar a taxa de juros para poder atrair os credores novamente para a economia. Aí eu pergunto, adianta suspender pagamento da dívida para depois ter que aumentar a taxa de juros? E o meu receio em relação ao ponto de vista de Fatorelli é que ela usa um discurso ideológico para tratar de um tema que deve ser tratado de forma exclusivamente técnica. Eu vou ler um trecho aqui de uma entrevista onde ela faz uma citação. Ela cita o cientista social inglês Joseph Hallam, né? Acho que é assim que se pronuncia. Então vou ler aqui para vocês. Segundo o cientista social inglês Joseph Hallam, por exemplo, 4 condições caracterizam uma dívida como ilegítima. Primeiro, né, um empréstimo concedido para reforçar um regime ditatorial, né, que é considerado um empréstimo inaceitável, tá, entre parênteses. Um empréstimo contraído com juros elevados que podem ser caracterizados como usura, entre parênteses, condições inaceitáveis. Um empréstimo concedido a um país que se conhece a escassa capacidade de reembolso, né, entre parênteses, empréstimo inadequado. E por último, um empréstimo repleto de condições impostas pelo FMI que geram uma situação econômica que aumente a dificuldade de reembolso, né, entre parênteses, condições inadequadas também. Então, existe uma subjetividade nos critérios em que ela defende. Então, antes disso, inclusive, ela colocou outros critérios que podem ser utilizados também para definir uma dívida como ilegítima, né? Ela coloca aqui, em resumo, a jurisprudência existente sobre o tema considera ilegítimas as dívidas marcadas por fraude e corrupção na origem da dívida, beleza? Termos e cláusulas abusivas nos contratos de empréstimo, subjetivo, né? E contratação por governos ilegítimos ou por meio de procedimentos irregulares, ausência de benefícios ou contrapartida positivas para a população. Esse último ponto aí, veja que é bastante subjetivo. Então, olha só, a minha preocupação em relação a essa discussão levantada pela esquerda, né, é justamente seguir uma linha mais subjetiva para poder definir os critérios dessa auditoria. E isso eu acho errado. Quanto mais objetivos forem os critérios da auditoria, melhor. Então vejam que esse é um tema delicado, é complexo, não é simples, não é simplesmente assim, vamos suspender o pagamento de 70% da dívida, de 50% da dívida, vai sobrar um caminhão de dinheiro. Já mostrei para vocês que isso não é verdade e que o buraco é muito mais embaixo, ao vivo é muito pior. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as atualizações, valeu!